Isso é o máximo de dramaticidade que vai ter hoje à noite. A partir de agora é só alegria. Perguntas abertas. Aproveitem da presença do Valdo e do Ricardo, que eles têm muita disposição de responder às vossas curiosidades, às vossas preocupações. Sintam-se à vontade, ninguém precisa vir falar no microfone, pode falar de onde está sentado. Nós ganhamos um auditório secundário dentro do IFE. Eu queria fazer uma pergunta, se me permite. Muito bem, Paulo. Com essa efervescência revolucionária no mundo, no final de 50, início de 60, e quando o Jânio Quadros renunciou ao poder e entrou o João Goulart, dando abertura, do início de abertura para as organizações sociais, como classe estudantil, classe trabalhadora, o que provocou uma preocupação da classe conservadora de que o país debandasse para o socialismo. Não parecia óbvio que, no auge da Guerra Fria, existiria uma intervenção americana, como dizem muitos nas sombras ou extraoficialmente, tinha agentes da CIA corroborando com os militares do governo, e logo após, quando Castelo Branco assumiu o governo e cassou os direitos políticos, exilou artistas, intelectuais, e o governo provocou a intervenção do sindicato, será que isso não foi o cortar da cabeça de um levante sem os seus líderes, sem os seus pensadores, um possível levante dos revolucionários brasileiros contra a ditadura? Muito bem, Paulo. Excelente pergunta. Vamos recolher mais perguntas e depois eles tentam responder um primeiro bloco. Fiquem confortáveis, por favor. Na fala, né, dos dois, Valdo e Ricardo, né, foi falado sobre o imperialismo, empresas de capital estrangeiro aqui no Brasil. Especificamente o Valdo falou do governo Jango e de como esse imperialismo, até na América Latina, a gente pode ver como nos casos citados, né, Nicarágua e outros países da América, que teve essa influência, essa devastação norte-americana, né, em apoiar as ditaduras na América Latina. Eu fiz uma espécie de paralelo, né, porque assim, com o fim da ditadura militar, com todo o processo, nós tivemos, por exemplo, a promulgação da Constituição de 88, né, e aí a minha pergunta vai nesse sentido, né, se a partir da Constituição de 88, embora ela tenha sido muito celebrada, e pouco depois ela foi muito criticada também, né, a ponto de se dizer que sob a Constituição de 88 o Brasil seria ingovernável, né? Inclusive, eu até lembrei aqui, o Eros Roberto Grau, professor de Direito da USP, né, Direito Constitucional da USP, ele fala muito sobre a supressão do artigo 171 da Constituição de 88, que é o máximo da abertura do Brasil para o capital estrangeiro, né? E o artigo não foi uma emenda, né? Aliás, ele até faz uma crítica dizendo que as emendas constitucionais e as medidas provisórias seriam uma espécie de medida, uma medida, né, de aproximar o Brasil mais próximo da política neoliberal. Então, minha pergunta vem nesse sentido: se a Constituição de 88 ou mesmo as medidas provisórias e emendas constitucionais elas têm esse viés imperialista ainda hoje, né? Se nós temos ainda por trás de todo esse movimento, né, e essas emendas, vale lembrar, elas são de 95, né, então nós estávamos sob o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, se nós temos ainda essa influência imperialista norte-americana, se podemos dizer isso, né, e nesse sentido, né, já que, como o professor Valério, né, bem disse aqui, houve esse respirar da sociedade brasileira, né, o que falta hoje, então, para a sociedade brasileira voltar a respirar, voltar enfim, a se movimentar e mesmo até perceber esse movimento
contra, vamos dizer assim, contra o povo brasileiro. Essa é a minha pergunta. Mais alguém queria agora mais alguma pergunta nesse momento? Por favor, fique à vontade. No momento se fala em punição aos torturadores, né? Eu gostaria de perguntar aos senhores se os senhores são a favor e também, mas não se fala na punição àqueles que legitimaram os torturadores, né? Aqueles que assim, foram a favor do AI-5, muitos dos quais são até conselheiros hoje do atual governo. Estamos bem com essas três primeiras? Sim, fazemos uma primeira rodada de respostas. Tu queres fazer uma, amigo? Pode fazer. Nós estamos em ano eleitoral e pelo menos 3 dos proponentes à governação do país, eles foram militantes contra a ditadura. Pelo menos 3, né? Inclusive Zé Maria. E a gente tem aí um presidente, que é Alexandre, depois de 8 anos, bastante vacinado pelo povo brasileiro, e também fez oposição a essa ditadura. A pergunta é, a população tem se mostrado bastante resistente, certo, aos efeitos nocivos causados pela ditadura. E a gente percebe um reflexo muito grande através de todas as informações. Se vocês comentassem um pouco sobre isso e qual a perspectiva que vocês veem a partir daí. Muito bem. Vamos então agora nessa de certa forma, as questões todas muito bem formuladas, elas se complementam. Por que foi esse o nosso processo de superação da ditadura? Por que não obtivemos agora, a toda uma discussão jurídica, mas é jurídica, não espelha, vamos dizer, a situação real da luta de classe, da relação de forças a respeito da preservação dos torturadores? Por que figuras essenciais da ditadura, decisivas da ditadura, seguem no cenário político brasileiro? Por que nós desenvolvemos esse mecanismo, esse processo de superação da ditadura, onde os traços da ditadura seguem presentes, onde os torturadores não foram punidos, onde os arquivos não foram abertos? Eu acho que há vários elementos a se pesquisar e tentar compreender nessa característica. Chamar a atenção de um deles. E aí, Valério, um dia eu até gostaria de te ouvir sobre isso. Porque me parece que as classes dominantes, embora tenham a mesma lógica repressiva, elas têm muitas vezes suas características culturais do seu processo de formação. Vou tentar explicar melhor. Eu fiquei muito chocado quando descobri como havia sido programado o genocídio indígena na Argentina. O Estado argentino, ele programou como num plano de erradicação, de eugenia, o genocídio. Então, até o ano tal, vamos erradicar a população indígena de tal região. Erradicar era, as tropas cercavam, as tribos eram trazidas, abriam valas e eram mortas e jogadas dentro das valas. Tanto é que boa parte da sobrevivência indígena vai se concentrar na Patagônia. Mas houve uma ação deliberada, houve uma postura do Estado. E embora muito mais polêmico e muito mais discutível entre os historiadores, há muitos autores sérios que apresentam elementos concretos de que houve algo similar em relação à escravidão negra na Argentina. Muito embora a escravidão negra na Argentina, os trabalhadores escravizados negros não tenham tido a mesma proporção que no Brasil, houveram trabalhadores escravizados negros também na Argentina. E ao final da escravidão, há vários elementos históricos, principalmente na região do Paraná, de que eles teriam sido deliberadamente trucidados. Acabou a escravidão, vamos matá-los. Abriram valas.
Eu acho que é possível você criar uma certa ligação disso com a intensidade repressiva do que foi a ditadura na Argentina. Porque nestes poucos anos que o Valério nos colocava, mataram por volta de 60 mil.